Então, minha gente, olha só. No nosso último encontro, nós falamos dessas ferramentas aqui para poder decidir sobre a natureza de uma série, e não só a natureza, também sobre o limite, né? Para onde que é a série? Não é série, né? É série, sequência. Nós estamos falando de sequência. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre essas ferramentas para você concluir sobre a natureza da sequência, se ela é convergente ou divergente, e não só da natureza, saber também qual é o limite da sequência. Então, vimos um teorema, o primeiro lá, que dizia o seguinte, que se eu tenho uma função contínua, que quando x vai para infinito, ela vai para um certo L, então se essa função contínua for restrita aos naturais, essa sequência aqui, ó, a n igual a f de n, também vai para o mesmo L. Vimos outro resultado que dizia o seguinte, que se eu tenho uma sequência convergindo para um número L qualquer, então uma sequência convergente, e f contínua, aqui eu coloquei f contínua, mas basta ser contínua em L. Se ela for contínua em L, então você pode aplicar a função do lado esquerdo e do lado direito aqui, né? Calcula a função nos dois ali. Então f de Bn converte para o f de L. O teorema 3 é esse conglomeradozinho aqui de várias, são 6 sequências que a gente sabe para onde que cada uma delas vai, né? Ln de n por n vai para 0, raiz enésima de n vai para 1, raiz enésima de x vai para 1, x elevado a n vai para 0 se o módulo de x for menor do que 1, e 1 mais x sobre n elevado a n converge para e elevado a x, não importa o valor do x. E x elevado a n dividido por n fatorial, isso aqui vai para 0, também não importa o valor do x. E por último, que se eu tenho uma sequência limitada e uma sequência indo para 0, o produto vai para 0. Então, basicamente, essas são as ferramentas para a gente trabalhar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 4 exercícios para a gente poder, né, dar uma esquentada aqui. Lembre-se que quando o limite existe, ele é único. Nessa lista que vocês têm aí, há situações onde o limite existe e há situações onde o limite não existe. Se você reparar que você tem 2 ramos da sequência, onde, por exemplo, se o n é par, ele vai caminhar para tal número. Se o n é ímpar, vai caminhar para outro. Então, nesse caso, a sequência é divergente. Para ela ser convergente, tem que ir todo mundo para o mesmo lugar. Aqui, por exemplo, ó, cosseno de nπ, né? Se você der uma olhadinha lá no ciclo trigonométrico, você verá que isso aí vai ficar alternando. É só você olhar para cá. Vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo trigonométrico rapidinho e ver o que acontece. Por exemplo, se o n for 1. Se o n for 1, você vai estar calculando o cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, quando o n for igual a 1, eu estou aqui, dá menos 1, né? E se o n for 2? Vai estar cosseno de 2π. 2π, ele aparece bem aqui, ó. Então, ele vai aparecer aqui se o n for igual a 2. Se o n for igual a 3, o 3π é uma volta completa, que é 2π e mais meia volta. Então, se o n for 3, ele vai estar aqui. Se o n for 4, são 2 voltas completas, ele vai terminar aqui. E assim por diante. Você está vendo que esse arco, ele termina ou aqui, num desses dois. Ele vai terminar aqui todas as vezes que o n for ímpar. E vai terminar aqui todas as vezes que o n for par. Então eu tenho que cosseno de nπ, ele vai me dar menos 1 como resposta, se n for ímpar. E ele vai me dar mais 1 como resposta se n for par. Eu vou ter isso aqui. Tem alguma expressão que eu consiga condensar isso em uma regra só? Qual é a expressão que retorna menos 1 se o n for ímpar e mais 1 se o n for par? Menos 1 elevado a n, acho que é isso mesmo, hein? Então, se eu pegar assim, ó, n vezes π vezes menos 1 elevado a n. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. É só você testar, ó, se o n for 1 dá menos 1, é ímpar.
Se o n for 3, se for 5, se for 7, tudo dá menos 1. Se o n for par, 2, 4, 6, 8, vai ficar menos 1 ao quadrado dá mais 1. Ao quadrado, a quarta, a sexta. Então você tem isso aqui, ó, a n igual a isso. Aí você pode dizer que essa sequência ela é convergente? Ela é divergente por dois motivos, né? Primeiro que se você fizer assim, n par, aí você vai ter um ramo dela, que vai ser assim, AN igual a n vezes π vezes 1. E isso aqui, na medida que você aumenta o tamanho do n, isso aqui vai tender para mais infinito, não é não? Se você tem um número n, multiplicando π, 2π, 3π, 4π, 5π, 7π, 8π, 20π, 1 milhão de π. E o negócio vai ficar cada vez maior. Então ele vai tender a mais infinito. E se você tiver n ímpar, se o n for ímpar, então você vai ficar assim, com a n igual a n vezes π vezes menos 1. Ou seja, dá menos nπ. Se você manda o n para infinito, para onde que vai menos nπ? Menos infinito. Então veja, tem um ramo dela que vai subir, 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 e outro ramo que vai descer, descer, descer. Então essa sequência aqui, ela não é convergente, ela é divergente. Divergente. Ela não se aproxima de número nenhum. Não se aproxima de número nenhum.